Pecado da transitoriedade. A transitoriedade, talvez o mais profundo dos pecados da memória, age de uma forma silenciosa, mas contínua. O passado desaparece inevitavelmente com a ocorrência de novas experiências. Psicólogos e neurocientistas descobriram as causas da transitoriedade e estão desenvolvendo métodos para combatê-la. A transitoriedade pode, às vezes, causar situações constrangedoras por causa do esquecimento que acontece com o passar do tempo. Todos nós estamos familiarizados, algumas vezes penosamente, com as consequências diárias da transitoriedade. Quando a memória enfraquece, o filósofo Hermann Ebbinghaus produziu as primeiras provas experimentais da transitoriedade ao sondar sua própria memória. Ele testou a si próprio em 6 diferentes ocasiões depois de estudar uma lista absurda. Para períodos que variam de 1 hora a 1 mês, o ritmo do esquecimento foi então diminuído consideravelmente. Ele conduziu suas experiências no ambiente estéril do laboratório, longe da complexidade do cotidiano. Pesquisas recentes da memória comprovam que a curva do esquecimento formulada por Ebbinghaus pode ser aplicada fora do limite do laboratório, demonstrando que essa curva representa a estrutura básica da transitoriedade. Muitos experimentos relativos a uns acontecimentos pessoais significativos não estão livres do tipo de transitoriedade que caracteriza a curva do esquecimento formulada por Ebbinghaus. Em pontos relativamente iniciais da curva do esquecimento, minutos, horas, dias, às vezes mais tempo, a memória guarda recordações relativamente detalhadas, permitindo que resgatemos o passado com uma precisão razoável, se não perfeita. Mas com o passar do tempo, os detalhes vão se apagando e multiplicam-se as oportunidades de interferência, gerada por experiências posteriores parecidas, para obscurecer as nossas recordações. E aí, então, que nós apoiamos cada vez mais no que recordamos da essência, da parte principal do acontecimento e tentamos reconstruir os detalhes por dedução e até mesmo adivinhação. Esquecendo a Mônica. Na manhã de 17 de agosto de 1998, foi um marco na investigação do possível impeachment do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Depondo perante o juiz, Clinton respondeu às perguntas sobre a sua relação com Mônica Lewinsky. Ele nega todas as alegações e responde que a sua memória não é tão boa quanto antes e tenta explicar o esquecimento. Se me permitir dizer algo sobre a minha memória, é que tive a sorte e fui favorecida ao longo da vida por ter uma boa memória. Mas nos últimos 6 meses tenho me chocado, assim como pessoas da minha família, amigos, com a quantidade de coisas que tenho esquecido. Acredito que seja por causa da pressão, do ritmo e do volume de eventos da presidência, somando a pressão da sua investigação de 4 anos e todas as coisas que têm acontecido. O lamento do cinquentão. Pesquisas de laboratório revelam inúmeras experiências já mostraram que adultos mais idosos, principalmente sexagenários ou septuagenários, às vezes cinquentões, têm maior dificuldade do que universitários para lembrar de informações. Além disso, mesmo quando os adultos mais idosos conseguem se lembrar de listas de palavras ou outro material de pesquisa tão bem quanto os jovens, após um período de poucos minutos, suas lembranças começam a falhar mais rapidamente ao longo de um período de dias ou semanas. Será que Clinton estava distorcendo seu depoimento para evitar uma admissão constrangedora? Talvez, mas sob a perspectiva dos estudos de memória feitos dentro ou fora de laboratório, seria difícil encontrar um exemplo melhor de como a memória falha com o passar do tempo. Os psicólogos e neurocientistas que estudam a memória são unânimes em afirmar que a transitoriedade é universal e que aumenta com o envelhecimento. O testemunho e o nascimento de uma memória, o pecado da transitoriedade. O cérebro humano é um órgão muito complexo, sendo formado por centenas de bilhões de células e uma quantidade ainda maior de conexões. Em pesquisas feitas com animais, os neurocientistas conseguem detectar impulsos elétricos ou químicos diretamente do neurônio e ainda retirar pequenas porções do cérebro para serem analisados. No entanto,
o acesso é restrito ao cérebro humano, pois há questões éticas que impedem de realizar lesões no cérebro humano. Além do mais, nós psicólogos não temos técnicas necessárias para investir o inteiro deste órgão. Sendo assim, os estudos relacionados ao cérebro humano são realizados em casos em que a pessoa sofre de perda de memória em consequência de lições em partes específicas do cérebro. Em um caso ocorrido em 1953, um paciente passou por uma cirurgia para remover partes internas do lobo temporal, nos dois lados do cérebro. Após esse procedimento, o paciente parecia estar normal em quase todos os aspectos, já que tinha percepção do mundo à sua volta, mantinha a conversa normal e obteve tão bom desempenho no teste de inteligência quanto antes da operação. No entanto, foi constatado que havia algo de errado com o paciente, já que este não conseguia lembrar de conversas recentes, não reconhecia os médicos que cuidavam dele diariamente, esquecia que havia almoçado logo após o prato ser retirado da sua frente. Segundo o autor, o paciente citado sofre de transitoriedade. Isso ocorre pela remoção de partes do hipocampo e do giro parahipocampal, em uma lesão que afetou o lobo temporal. Essas estruturas são as primeiras a ser atingidas e as mais atingidas. Segundo o autor, isso provavelmente explica por que esse paciente tem dificuldades para lembrar de experiências recentes. Com o surgimento da ressonância magnética funcional de imagens, fMRI, e a topografia por emissão de prótons, PET, houve uma expectativa muito grande por parte dos pesquisadores de que fosse possível observar diretamente em partes do lobo temporal e explicar o caso do paciente citado acima. No entanto, isso não foi possível por questões de limitações técnicas. Em 1997, já houve um avanço de técnicas, então foi realizada uma experiência por duas jovens utilizando o fMRI. Foi um estudo que exigiu muito dos participantes, já que estes tinham que ficar deitados e imóveis por 2 horas, pois qualquer movimento afeta a gravação dos sinais. Os participantes foram instruídos pelos pesquisadores a desempenharem atividades específicas. Durante o tempo do exame, o aparelho emitiu um sinal de bip alto, enquanto um forte campo magnético estava sendo usado para detectar a atividade cerebral. O objetivo dessa pesquisa era certificar se era possível ou não prever, com base na observação da atividade cerebral, se é possível saber quais palavras os participantes lembrariam mais tarde e quais seriam esquecidas. O resultado foi positivo, pois foi constatado que os cérebros dos participantes mostram maior atividade diante das que seriam lembradas mais tarde do que diante das que seriam esquecidas. Essas descobertas não causaram surpresa, já que estudos anteriores de neuroimagens mostraram que a parte esquerda inferior do lobo frontal entra em intensa atividade, especialmente quando as pessoas estão assimilando novas informações. Em relação à transitoriedade, os psicólogos especialistas em aprendizado sabem que ela é afetada pelo que acontece quando as pessoas analisam ou arquivam novas informações, ou seja, quanto mais se analisa durante a codificação, menos transitórias são as lembranças. Os resultados obtidos a partir dos estudos são fascinantes, já que mostra que é possível prever o que determinada pessoa vai lembrar a partir da observação do cérebro. Além de ser um exercício de previsão científica do futuro, ele também traça a origem da transitoriedade até as operações que ocorrem milésimos de segundo e durante o nascimento de uma memória. Mostra ainda que o que acontece na região frontal e do parahipocampo nesses momentos críticos determina o que será lembrado posteriormente e o que será esquecido. O pecado da transitoriedade é descrito como a deterioração da memória ao longo do tempo, sobretudo a memória que envolve eventos episódicos. Segundo Shatter, isso ocorre por 2 fatores. Recordamos melhor eventos recentes do que os que já estão em um passado distante. E cada vez que tentamos recuperar uma memória, esta é reprocessada e, assim, ligeiramente alterada. Se uma experiência vai ser esquecida ou lembrada por anos, vai depender dos primeiros segundos após a criação de uma memória. Pensar e falar de experiências não só ajuda a compreender o passado, como altera a capacidade de recordações posteriores. Quando não falamos ou refletimos sobre o que aconteceu, a tendência é esquecer rapidamente. O principal responsável pela transitoriedade rápida é uma parte do sistema de memória operacional chamada de alça fonológica. A memória operacional armazena pequenas quantidades de informações por um curto espaço de tempo, geralmente alguns segundos, e a alça fonológica permite que guardemos temporariamente pequenas quantidades de informações linguísticas.
A transitoriedade, a distração e o bloqueio são pecados da omissão. Nós não conseguimos, mesmo querendo, lembrar um fato, um acontecimento ou uma ideia. Isso está ligado ao enfraquecimento da memória com o passar do tempo. Geralmente, não temos dificuldade de lembrar o que andamos fazendo nas últimas horas. Mas se alguém nos pergunta o que fizemos há 6 semanas, 6 meses ou 6 anos, é provável que não nos lembremos de muita coisa. A memória e o esquecimento mudam à medida que envelhecemos.